Quero convidar os irmãos a abrir a palavra no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 28. Aleluia, Jesus. Esdras 7, 28. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus, tem nos alicerçado, nos aprumado, tem nos direcionado nessa obra. Todos acharam aí? Vou ler o 27, tá? Diz assim: Bendito seja o Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros, todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim. Ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Coloca as mãos sobre essa palavra. Soberano Deus, quero nessa noite, Pai amado, mais uma vez agradecer-te, ó Deus, pela oportunidade de estar na tua casa, nesse ambiente de glória, onde eu tenho certeza a tua presença está em nosso meio. Eu tenho certeza que essa presença nos levará àquilo que é a essência do teu poder, da tua palavra. Por isso, meu bom Deus, essa noite, mais uma vez eu quero te pedir, mova os céus em nosso favor nessa noite, Senhor, dá ordem aos teus anjos para que tudo aquilo que o Senhor assim anseia, deseja fazer, realizar, falar, meu Pai, seja assim por nós recebido. Ó Deus, vai alinhando os nossos corações, vai quebrantando os nossos corações. Deus poderoso, eu quero já lançar por terra tudo aquilo que é obra, manifestação do nosso adversário, para intervir naquilo a qual o Senhor tem como propósito para as nossas vidas essa noite. Estamos, Pai, num culto de batalha espiritual, por isso, move os teus anjos de guerra em favor dessa casa, dessa igreja, das nossas vidas, começa a dissipar, meu Pai amado, no mundo espiritual, tudo aquilo que é, Pai, ação, manifestação das trevas. Pai, que nós possamos ser achados pela Tua glória dentro desse ambiente assim, transformados pela Tua palavra essa noite. Abre, Pai amado, o nosso entendimento, abre o nosso conhecimento, Deus amado. Tira, Pai, tudo aquilo que possa ser elemento para roubar de nós a Tua palavra, a ação, a manifestação da Tua glória, todo cansaço, toda fadiga, toda dureza do nosso coração. Senhor, coloca os Teus anjos à frente dessa casa, à retaguarda, à esquerda, à direita, para que toda manipulação, toda ação, todo projeto do inimigo caia por terra, Senhor. Usa a minha vida com sabedoria, com unção, possa ser eu um instrumento nas suas mãos essa noite para trazer as boas novas do Senhor sobre a tua igreja. Deus poderoso, eu me alegro sim pela oportunidade, não sou merecedor, mas a tua graça, o teu infinito amor, me dá, meu Pai, a oportunidade de estar aqui. Por isso, usa-me da forma e da maneira que o Senhor deseja me usar. Toca os meus lábios com tenaz, purifica os meus lábios, para que tudo aquilo que saia de dentro de mim saia com impacto, poder e unção, e toque o coração de cada filho seu, Senhor. Tenho certeza e consciência que o Senhor não divide a tua glória com ninguém, por isso importa que eu diminua, mas que cresça o Senhor através da minha vida. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Só vi um amém, acho que o resto não veio na igreja, não é amém, queridos? Amém. Irmãos, a gente fala amém, só um responde, parece que os outros não estão na igreja não, né? Mas, queridos, Deus colocou essa palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com você acerca do poder de Deus, da manifestação de Deus, da ação de Deus, quando as mãos de Deus se movem em meu favor e em teu favor. Passamos por tempos, muitas das vezes, de assolação, de perseguição, de opressão, de luta, de batalha. E assim estava esse povo de Israel quando haviam sido conduzidos cativo para a Babilônia. Passa-se anos e anos, rei Nabucodonosor é destruído do trono, Artaxerxes começa a reinar em seu lugar, e ele começa a olhar para esse povo de um olhar diferente. Ele começa a olhar para o Deus desse povo com um olhar diferente. Ou seja, havia uma resistência que no passado começa
a ser quebrado, ou seja, Deus começa agora a se manifestar em favor desse povo de Israel, como Deus tem se manifestado em todo tempo em meu favor e em seu favor, em favor da minha causa e da tua causa. Mas algo que me chama a atenção é que no versículo 28, Esdras fala: e as mãos do Senhor estavam sobre mim, porém eu recuperei o quê? O ânimo. Ou seja, amados, quando nós entendemos esse versículo, nós poderemos conjecturar aqui que esse povo estava desanimado, abatido, estava, vamos dizer assim, oprimido, não tinha mais de repente uma esperança, uma perspectiva, uma alegria de voltar a cultuar a Deus no seu lugar de origem, que era Israel. Bem sabemos a história que esse povo, por romper aliança com o Senhor, é conduzido a muitos anos de escravidão, de opressão, aonde ali não tinham, não poderiam celebrar e cultuar ao Deus de Israel, mas Deus levanta esse rei e começa a mudar toda a situação, toda a atmosfera. Aquilo que estava desfavorável começa a ser favorável ao povo de Israel. Eu quero começar essa palavra dizendo para você que aquilo que até aqui estava sendo desfavorável, Deus vai tornar favorável em teu favor. Por isso, preste muita atenção, fique atento àquilo que Deus vai nos conduzindo nessa noite. Estamos num culto, sim, de batalha espiritual, onde Deus está sim se movendo as mãos em nosso favor. Por isso precisamos estar bem sensíveis àquilo que Deus está falando, para que o inimigo não venha tirar a nossa atenção ou bloquear essa ação de Deus na nossa alma, a ponto de nos conduzirmos a não entender essa palavra, ou essa palavra não penetrar ao nosso coração. Bem diz aqui Esdras, estava ele abatido, cansado, fadigado, mas quando as mãos de Deus vêm sobre ele, ele se anima, e eu creio que ali ele começa a gerar novas perspectivas. Olha, creio que ali ele começa a pensar: olha, vou se levantar, vou novamente buscar, eu vou novamente sonhar, eu vou novamente desejar, eu vou novamente projetar, adorar o meu Deus no seu lugar de origem, que não era na onde eles estavam mais, em Israel. E a Bíblia diz que junto com Esdras, ele levanta alguns homens para junto com ele, restaurar o templo, abrir o templo novamente, e ali poder cultuar a Deus da forma qual assim eles sempre cultuaram, e que por um tempo não tiveram essa oportunidade. Eu quero também dizer para você: todos os dias que você pode entrar por essas portas para cultuar a Deus, entra com alegria, entre com prazer, porque é uma oportunidade. Quantas pessoas estão à deriva pelo mundo, que não tem a oportunidade que eu tenho e que você tem de entrar numa casa, louvar, adorar, orar, buscar, sentir a presença de Deus. Alguns estão cativos em algumas circunstâncias, como pessoas que talvez um dia andaram conosco, hoje estão aprisionados num vício, ou seja, num álcool, numa droga, está totalmente distante da face de Deus. O inimigo tem aprisionado a alma com sentença, com acusações, mas eu creio que assim como Deus fez com Esdras, esse povo de Israel, no tempo determinado, as mãos de Deus também se levantará a favor desse povo, a favor dessas vidas, e haverá uma grande ação de Deus em seu favor. Mas é interessante que nós precisamos parar um pouquinho e, ao ler a palavra, mergulhar com mais sabedoria, com mais desejo, mais anseio de extrair algumas coisas poderosas dela. E aí no capítulo 7, versículo 6, lê aí comigo, diz assim: e ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, e o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pediu. Irmãos, quando eu estou mergulhado na palavra de Deus, na vontade de Deus, Deus vai levantar pessoas para me favorecer, para aquilo que eu desejo viver, eu venha viver, para que os meus sonhos venham acontecer.
A Bíblia diz aqui que Deus, ele trabalhou o coração desse rei para que tudo que Esdras pedisse ou necessitasse, ele lhes concedia. Deus é um Deus que quer nos abençoar. Ele quer fazer aquilo que o mundo diz que não, nos favorecer. Aquilo que aos nossos olhos às vezes está impossível de acontecer, acontecer. Irmãos, para mover o coração de um rei não é fácil, ainda mais quando tinha costumes estrangeiros que não cultuavam ao mesmo Deus. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que faz coisas poderosas para que nós possamos, primeiramente, experimentar do seu poder e saber que Ele é um Deus soberano nos céus e que ninguém pode, quando Ele assim ordena uma palavra em nosso favor. O que eu preciso então, queridos, é procurar dia a dia mergulhar mais no conhecimento, na palavra, desejar mais, ser íntimo de Deus, permitir Deus trabalhar a minha vida, permitir Deus fazer a obra em mim e entender o processo, porém, sempre confiando, sempre alinhado, sempre mergulhado naquilo que é a vontade de Deus. Esdras, ele era um homem que examinava as Escrituras. Ele estudava as Escrituras. Ele era um homem que tinha no seu interior anseio por conhecer a palavra de Deus, queridos. Quando nós temos anseio de conhecer a palavra de Deus, Deus vai se revelando a nós através da palavra. E o revelar de Deus através da palavra vai abrindo o nosso entendimento. E nós vamos dentro desse contexto, vivendo aquilo que são os milagres, o poder, o sobrenatural de Deus acontecendo em nós. Amados, Deus trabalha dessa forma. Ele deseja que nós ansiemos por conhecê-lo. Ele deseja que o nosso coração se incline de uma forma grandiosa nesse nível de caminhada, querido. E quando nós temos esse entendimento, Ele vai se alegrando e vai movendo as mãos dEle em nosso favor. Aleluia. Irmãos, eu vou falar algo para você. Quando nós buscamos ser íntimo de Deus, Deus se alegra. E essa intimidade vai revelando Deus a mim e Deus a você. Ele vai se mostrando a nós. Ele vai se projetando. Eu gosto de orar assim: Senhor, eu quero sentir, eu quero viver, porque eu quero sentir Deus se projetando dentro de mim. Aquilo vai nos fortalecendo. Mas nós vemos aqui que Esdras, ele vai tendo uma postura que vai alegrando o coração de Deus, e Deus vai abrindo caminho para Esdras e o povo de Israel viver algo que há muitos anos eles não viviam, que eram cultuar o Deus verdadeiro na sua terra de origem. Eles estavam restaurando o templo para voltar o quê? A praticar a adoração. Hoje é noite que nós podemos pensar em restaurar o templo para voltar a adorar a Deus, querido. E o templo que eu falo hoje não é esse, sou eu e você. Quando nós entendemos que o templo precisa ser restaurado do jeito que Deus assim deseja, Ele começa a se manifestar nele, e os sinais, prodígios e maravilhas começam a ser exalado através de mim e através de você. Aí no 7 diz assim, 7:7, também subiram a Jerusalém alguns filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no sétimo ano deste rei, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Para um pouquinho. Ele saiu da Babilônia com um destino. Saiu da Babilônia com um objetivo. Eu vou dizer para você algo aqui: se não fosse as mãos de Deus, talvez ele não chegaria na Babilônia. Quem nos leva a alcançar algo não é as minhas mãos, não são as tuas mãos.
senão as mãos de Deus que nos permite viver. Irmãos, eu tenho certeza que no meio dessa trajetória da Babilônia até Jerusalém, muitas coisas aconteceram. Muitas coisas surgiram. Eu vou dizer para você, nós saímos todos os dias para o trabalho e voltamos. Saímos da rua e voltamos. Porque as mãos de Deus nos guardam, nos preservam. É por isso que nós saímos com o intuito, vivemos o intuito e retornamos. Porque há umas mãos poderosas que têm preservado a mim e preservado a você. A palavra diz, se não fora o Senhor que estiver ao nosso, o inimigo em sua ira nos teria o quê? Consumido. Olha o cuidado de Deus. Ou seja, Esdras sai da Babilônia com destino, ele tem um objetivo. Ele precisava chegar de novo em Jerusalém. Será que foi fácil chegar em Jerusalém, queridos? Será que foi assim, ele piscou? Não. Com certeza, muitas coisas no meio do trajeto aconteceram. Irmão, que eu estou dizendo para você, muitas coisas podem acontecer no meio do trajeto, mas se você estiver em Deus e as mãos de Deus estiverem em você, você não vai parar, você não vai retroceder, você vai alcançar. Isso. Como sonho, objetivo e propósito. Às vezes nós nos arrebentamos porque nós queremos ir na nossa força, naquilo que nós achamos ser a direção correta. Não buscamos no Senhor a direção, queridos. Para um pouquinho. Deus já havia promovido a situação, sim ou não? Já havia movido o coração do rei. Agora ele sai da Babilônia, sim ou não? Sim. O problema é que nós saímos por dentro, nós esquecemos de buscar a Deus novamente. Não, agora eu vou do jeito que eu estou pensando que vai ser. E aí o inimigo vem e abafa tudo de novo, pá! Irmãos, entenda isso. Olha o que diz aqui, eu vou ler de novo 9. Pois no primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia, da onde? Eles estavam fazendo o que lá? Passeando? Curtindo férias, estavam jantando, não, estavam cativos, saíram. Deus promoveu uma situação para libertar esse povo. Deus tinha um propósito: vocês vão voltar a me adorar no lugar aonde vocês têm que me adorar, que não é aqui. Deus move, sai. Do sair da Babilônia tem o trajeto. No trajeto, eles precisavam continuar assim, íntimos, buscando, porque muitas coisas com certeza aconteceram. Mas olha o que diz aqui: e no primeiro dia do 5º mês chegou. Olha interessante, no primeiro dia do 5º mês o quê? Chegou. Irmãos, vou perguntar uma coisa para você: quantas vezes você falou assim, vou fazer isso e parou no meio do caminho? Quantas vezes você projetou algo e parou no meio do? Não, agora eu vou no culto de quinta, terça, quarta, segunda, domingo, ser feriado. Quantas coisas nós fizemos e no meio do caminho nós paramos? Saímos com um objetivo, sim ou não? Ou projetamos esse mês, vai ser assim, no meio do caminho nós fazemos o quê? Nós damos o primeiro passo, sim ou não? Mas depois esquecemos de buscar na onde? Naquele que está sob o controle. E aí o inimigo começa a gerar circunstância, uma coisinha aqui, é outra ali, é uma acolá. Aí você vai sentindo o peso da coisa, e você sai até com um bom ânimo, que ele saiu e recuperou o ânimo, não foi não? Foi ou não foi? Saiu assim, Só que no meio do caminho, ele precisou continuar o quê? Conectado àquele que o deu a palavra de ordem. O grande problema é que às vezes nós saímos sobre a palavra, mas no meio do caminho nós nos desconectamos daquele que deu a palavra de ordem. E aí o inimigo vem e nos paralisa. Ele bloqueia, ele barra. E nós não chegamos no destino. Quando nós não chegamos no destino, ou não alcançamos o objetivo, automaticamente nós nos frustramos, nós nos abatemos. E aí, via de regra, nós acabamos o quê? Desistindo. É ou não é? Irmãos, eu estou numa luta, irmão. Eu estou com um projeto aí particular. Falei assim, eu não vou desistir não. Ela fala, não tem.
Ela fala, está difícil, mas eu estou orando, Senhor. Já fui liberto. E aí, meu amor? Eu falo, Jesus, move o coração da varoa para liberar essa verba, papai. Mas, irmãos, é assim, estou buscando. Sabe, o grande problema é nós saímos com Deus, sim ou não? No meio do caminho nós deixamos Deus para trás e queremos ir sozinho, querido. Agora não precisa mais não, já comecei a caminhar, meu filho. A Bíblia fala que nós devemos meditar na lei de Deus dia e... Opa, então lembra Deus, não é cobrar, lembra, Senhor, lembra do propósito, Senhor, esquece de mim não, meu Deus, eu estou caminhando, me ajuda, Senhor, eu estou chegando lá, queridos. Esse povo só chegou ao objetivo porque as mãos de Deus estavam sustentando, conduzindo, direcionando, guardando esse povo na trajetória. Entenda isso, você só vai chegar a algum lugar se as mãos de Deus estiver te cobrindo, sustentando, direcionando você. Não adianta buscar em outro meio, senão no Deus a qual assim fez a promessa para a tua vida, como fez para esse povo aqui. Aí no versículo 10 diz assim, olha que coisa linda, irmão. Porque Esdras tinha disposto o coração em buscar a lei do Senhor. Olha que coisa linda, irmão. Para analisar um pouquinho. Olha o que diz aqui. Ele dispôs no Era algo mais profundo, gente. Não era algo exterior de Esdras. Falou assim, não, eu quero buscar esse Deus com toda a minha força, com todo o meu ser, com toda a minha intimidade. Ele não buscou Deus de uma forma aparente, né, irmãos? Hoje eu vou no culto, é mais um culto. Amanhã eu vou para cumprir tabela na igreja. Porque o pastor vai me... Não, ele dispôs no coração de buscar. Eu vou dizer para você, se você entrar nessa casa com o coração disposto a buscar a Deus de verdade, Deus se revela a você na profundidade que você precisa, querido. Mas a pergunta é a disposição do nosso coração. O que te atrai aqui? O que te traz aqui? O que move você sair da tua casa e vir para esse lugar? Irmãos, o sentido do culto é a adoração, não é isso? A quem? Mas eu preciso estar com o coração o quê? Disposto. Ele não colocou apenas na alma, pastora Rita, de ir adorar a Deus. Ele não desejou apenas da alma. Tinha algo mais profundo dentro de Esdras. E isso foi alinhando Esdras a Deus. E Deus foi se revelando a Esdras, meu irmão. Deus quer de mim e de você um relacionamento mais íntimo e mais profundo. Essa é a verdade, que a igreja de hoje sofre por quê? Porque não tem um relacionamento íntimo nem profundo com o Senhor. E nem com a palavra. E aí se dispersa. Aí sofre as intempéries da ação do nosso adversário. Porque quando eu estou num relacionamento íntimo e profundo, meu irmão, eu fico fortalecido, eu fico sustentado por essa rocha poderosa. Nada me abala e nada me tira do propósito. Olha que coisa linda, queridos. Vou continuar aqui para nós entendermos um pouquinho. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ele não ia apenas ensinar, ele ia também o quê? Cumprir. Cumprir o quê? Ele ia viver. Olha que interessante. Uma coisa é eu liberar, uma coisa é eu viver. Ele ia ensinar, mas ele estava também aqui, ele estava vivendo aquilo, meu irmão. Uma coisa é nós falarmos, outra coisa é nós vivemos a palavra de Deus na totalidade e na profundidade. É o nosso testemunho gerar nas pessoas. Olha, é verdade, aquele cara, ele vive a palavra, ele anda sobre a palavra, ele pensa sobre a palavra, ele não toma nada sobre a palavra, irmão. Quando nós estivermos dessa forma, totalmente mergulhados na palavra, eu vou falar para você, a probabilidade de você dar errado
é 0,0%. Quando você está com o coração inserido em Deus, desejoso dessa revelação, a probabilidade do inimigo matar o plano de Deus na tua vida é 0,0%. O que está faltando então, pastor? É nós mergulharmos na palavra de Deus. Ela é luz, ela é lâmpada, ela é direção, é alimento. A palavra de Deus, ela nos leva a estarmos sustentados em algo chamado verdade. Quem é a verdade? Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a... Ele não diz que ele é Jesus, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a... Quando nós estamos inseridos, mergulhados aqui, emergidos na palavra, nós estamos caminhando sobre a verdade, e contra a verdade a mentira não prevalece. Quem é o pai da mentira? Satanás. Então, quando eu estou sobre a palavra de Deus, Satanás não prevalece sobre minha vida e nenhuma área da minha vida, querido. Fala para o seu irmão assim, que é necessário hoje é nós entendermos o princípio da coisa, mergulhar nela sem medo e confiar, querido. Amados, nós vemos muitos crentes enfermos, porque estão buscando a Deus de alma, não de espírito. E a alma do crente, ela é um elemento onde o diabo trabalha de uma forma poderosa. A alma nos leva à oscilação. A alma muitas vezes nos leva à paralisação, porque a alma ela capta informação. Porém, se eu não estou firmado em espírito, estou suscetível a que a minha alma me direciona. Olha Davi, quando Israel está em guerra, ele está lá no pátio, olhando, observando as coisas. Oh, meu Deus do céu, que coisa. É Betseba. Uma alma, um espírito não aprumado em Deus, a tua alma prevalece, a tua alma pode gerar desejos em você, que vai te afastar daquilo que é o propósito de Deus. Davi, acontece isso com ele. Vai no 11 comigo aqui. Diz assim: esta é a cópia da carta do rei. Deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras, dos mandamentos, dos estatutos do Senhor sobre... Quem era Israel, querido? Quem era Israel? Hã? E a igreja ficou muda no culto de quinta-feira. Houve silêncio. Israel era o povo de Deus. A carta era um estatuto para o povo de... Estatuto, peraí, as leis. O povo estava se perdendo no quê? Nas leis. O povo estava o quê? À deriva. Então Deus levanta Esdras, leva ele ao templo para ensinar o povo de novo, para não sair da onde? Da palavra. O que nos leva à derrota é sair da palavra. O que leva o inimigo a prevalecer nas nossas vidas é não vivermos a palavra. Mas hoje Deus mandou Gilberto Esdras para trazer para você o que? Você ouviu um amém? 13, diz assim: por mim se decreta que o meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas, que quiserem ir contigo a Jerusalém, o quê? Vá. Aí diz assim: porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, para fazeres a inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, o qual está na tua... Irmão, o que você tem na mão aí? O que você tem na mão? O que é a palavra? Está na onde? Na sua? O que vai fazer com ela depende de você, sim ou não? Olha, irmão, que instrumento poderoso Deus nos dá, a palavra. O que pode e o que não pode estar, o que deve e o que não deve estar na... Por que nós erramos? Que não examinamos a... Pergunta o versículo da Bíblia, onde está? Eu li ontem, esqueci hoje. Então vai tomar fosfosol, está com a memória fraca demais. Porque leu ontem, esqueceu hoje.
Um dia estava eu e um amigo meu, fomos fazer um batismo, perguntamos para uma pessoa assim, que diz o Salmo 121? Essa é fácil, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como é que é? Salmo 121? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu falei, meu Deus, além de me conhecer ainda é mentiroso. Irmãos, Deus estava movendo o coração do rei, enviando Esdras ajudar a Jerusalém para levar o povo de Israel a voltar ao princípio. O que é o princípio? A palavra. A palavra estava nas mãos daquele povo, porém eles não estavam o que mais vivendo a palavra. O que nos liberta? A palavra. O que traz vida? A palavra. O que nos exorta? A palavra. O que nos ensina? A palavra. O que nos mostra? A palavra. A palavra de Deus é a arma poderosa que Deus coloca nas minhas mãos, nas suas mãos, para vencer o nosso adversário e prevalecer nas nossas guerras. O Senhor Jesus venceu Satanás pela palavra. Obrigado pela oportunidade, viu, irmão? Bom foi o teu convite para esse dia. Eu estava no 14, é isso? Vamos para o 15 agora. E para levares prata e ouro, o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de... Irmãos, olha que coisa linda. Deus usando um rei pagão, um rei de uma outra etnia, para abrir os cofres do tesouro, para abençoar o Deus de Israel. Olha, dá para você entender o poder de Deus, querido? Dá para você entender a essência, a excelência desse Deus? Ele fala assim, não, você vai pegar o que você tem aqui, Você vai pegar ouro, prata, e vai mandar, que eu quero que tudo isso seja para a obra do meu reino, da minha casa. Eu fico imaginando aqui que lá adorava um monte de coisa lá, né? Ele falou assim, pega tudo, põe na mão dos meus servos, manda lá para ajudar. Para lá eles vão edificar a minha casa e lá eles vão me adorar. E tem que ser com os melhores. Ele dá as melhores coisas. Deus faz isso, querido. Deus tem poder para mover o coração do ímpio para que o propósito dele se cumpra nas nossas vidas. Sabe o interessante? É que o rei entendeu. E tem crente que não entende. O ímpio entende. E tem crente que não entende. Tem que falar para você, nossa, você é abençoado. Não, a luta que eu passo, irmão, ele vê a bênção em você, você não se vê abençoado. Aí é a minha prova. Irmãos, ele já está enxergando em nós o que nós não enxergamos às vezes, porque não temos o discernimento, querido. 16. Bem assim, a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, como ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa de Deus, a qual está em... Opa! Onde que é a casa de Deus, irmão? É lá que nós temos que fazer o quê? Onde que é Jerusalém, querido? Onde que é Jerusalém? Pode falar, irmão, fala, estou com medo. Aqui é Jerusalém, querido. Aonde está o povo de Deus, ali o povo está. Aonde o povo entra para adorar a Deus, se manifesta. Então, a Jerusalém é aonde você está. Hoje você está na Jerusalém de Deus, querido. Aleluia. O Manel está ligeiro ali. Está lendo, o Manel está lendo, hein? 17. Portanto, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, e suas ofertas de manjares, e suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual está em... Irmãos, eles iam voltar a ofertar no altar de origem. Lá eles assistiam oferendo a Deus o quê? Pagãos. Lá eles viam as coisas sendo feitas, lá, feitiçaria, macumbaria,
Aí Deus falou assim, vou te ensinar, o rei, esse povo, eles vão adorar no meu altar, no lugar santo. Ele manda tudo. Ele manda. Querido, que coisa maravilhosa. Eu fico olhando um rei se dispondo do seu tesouro, sua prata, seu ouro, novilho, leva lá. Para vocês. O pagão ensinando o ímpio aonde eles iriam o quê? Adorar. O justo onde iria adorar. É no altar. Sabe por que isso acontece, irmão? Que nós quebramos a aliança com Deus. Nós nos desconectamos de Deus. E aí nós ficamos caminhando sem entender nada, sem parar nada, sem observar nada, as coisas acontecendo ao nosso redor. Aí Deus usa o ímpio para falar assim, não, mas não é possível o ímpio, nem na igreja está, talvez ele está mais em Cristo que você, querido. Uma vez eu tive uma pessoa que, ela estava com uma pessoa namorando, a igreja falou assim, olha, não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus. Deus usou um bêbado. Olha, não é de Deus não, viu? Isso aqui não quer dar não. A pessoa casou, não deu 2 meses. Eu falei, não é que o bêbado falou, o bêbado lançou maldição. Não, o bêbado todo mundo usou, Deus usou. Você não quis ouvir, querido? Aí deu isso aí. 10. Às vezes, a gente não quer ouvir, querido. Deus usa. Deus usa. A Bíblia fala que Deus usa quem Ele quer. Não é quem Ele quer? Ele tem poder para isso. Às vezes nós estamos com a corda meio desafinada e não entendemos as coisas, né? Às vezes está com a corda meio fora do tom ali, mas não é Deus falando não. Né? Faz que nem Saul, né? Vai procurar a feiticeira de Andor. Deus vai falar através da boca dela comigo. Misericórdia. Fala, Senhor, misericórdia. 18. Também o que a ti e teus irmãos bem parecer fazer, do resto da prata e do ouro, fazei-o, segundo a vontade do vosso, é da sua vontade? De quem que é a vontade, irmão? Então, a vontade é sua? De quem que é a vontade? Por que você se dá mal? O que você quebra a cara? Por que não dá certo? De quem que é a vontade, irmão? Fala assim, a Bíblia fala. Eu que não quero ouvir. Ele não está falando assim para o povo decidir, estava aqui, você decidir, não. Ó, leva, e segundo a vontade do vosso, não era para eles fazerem o que queriam, nem o que pensavam com o resto. Era o que Deus, o que Sabe que você está quebrando a casa, você está falando que Deus não está determinando para você, está fazendo ao contrário. Deus fala uma coisa, está fazendo outra. Está mandando ter uma posição, está tendo outra posição. Aí meu colega fala assim, ó, levanta para orar. É a tua vontade? Vai para o jejum. É a tua vontade? Não é Deus falando? Mas não é a vontade de Deus aqui, é segundo a vontade de... Aí que está, irmão. Por que nós às vezes enfraquecemos na fé? Deus manda orar, você faz o quê? Estou nem aí, estou nem aí. Nem de vez de popa, não estou nem aí. Aí começa a ficar fraco espiritualmente. Que eu falo assim, crente que ora é um crente que melhora. Crente que não ora é um crente que piora, irmão. E é real. Porque você vai se abatendo. Se você não ora, não fala com o Criador, Ele não fala com você, você não vai ter direção em nada. Oração é uma via de conexão. Eu falo com Deus, Deus me responde. Ele fala comigo e eu ouço, eu vou fazer. Não é isso? Não é uma via de mão dupla? A oração sobe e desce, a oração sobe e desce. Mas quando eu não oro, o que acontece? Meus irmãos, um segredo para o crente é orar. Não tem outra coisa, irmão. Você tem que dobrar o joelhinho, ir para o pó, sabe? Colocar o rostinho ali, Senhor, abrir o coração. O segredo da vitória está na oração, querido. Não está na eloquência, não está no conhecimento, não está na teologia. Teologia não dá vitória para ninguém. Teologia dá conhecimento. Teologia, estudo de Deus, não é isso? Quer dizer, isso. Olha aí. Olha aí. Olha só. O grego. Estudo, teologia. Assim, aprendendo, pastor Gilberto.
O 20, né? 19. E os utensílios que se foram dados para o serviço da casa de Deus, de teu Deus, restitui-os perante o Deus de e tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dá-lo à casa dos teus tesouros, do rei, e eu mesmo, o rei, decreto, e todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir. O sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, pontualmente lhes... Esse cara estava por cima da carne seca, sim ou não? Olha como é importante você ter uma vida com Deus. Até o rei, tudo que ele pedir para você, você vai fazer o quê? Fazer. Olha o que gera intimidade com Deus, querido. A intimidade de Esdras gerou no coração desse rei uma confiança. Deus via Esdras, o que é diferente dos outros. Irmão, a nossa intimidade faz com que o povo lá fora enxergue a mim e a você diferente dos outros. Diga, seu irmão, o que você quer? Ficar do mesmo jeito ou refletir a glória? Que o que Esdras está fazendo aqui é refletindo a glória de Deus através da vida dele. O rei olhou e falou: esse cara tem um brilho diferente, tem um semblante diferente, tem algo nele que, olha, mexe comigo. E isso foi gerando no rei um vucu-vucu por dentro. Não, olha, tudo que ele fizer. Olha, eu vou fazer um paralelo aqui, queridos. Quando José vai diante de Faraó, cheio do Espírito de Deus, e fala assim: olha, tu só não serás acima de mim, mas você reinará, você reinará sobre o Egito. Olha o que faz termos uma vida com Deus, querido. Olha a diferença que faz. Uma vez eu estava numa reunião, prefeito e outros pastores, tratando de alguns assuntos, e no meio da reunião o pastor falou assim: não, o prefeito é a maior autoridade da cidade. Eu falei assim: não, querido, a maior autoridade da cidade é a igreja. A igreja é a maior autoridade da cidade. Se vocês pegarem para ver, o que regia os reis eram os sacerdotes. Faça, não faça, vai. Eles iam aconselhar-se com os sacerdotes. A coisa se inverte quando nós saímos do quê? Do propósito. Se inverte. Irmão, a autoridade sacerdotal, ela é constituída pelo Senhor. É a primeira autoridade. Eu vou agora para o capítulo, versículo 22. 21, né? Estou terminando já, falta quantos minutos? Tá bom. Eu mesmo, o rei, decreto, e todos os tesouros que estão além do Eufrates, tudo quanto vos pedir os sacerdotes, Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, pontualmente lhes faça. Até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 baços de vinho, até 100 baços de azeite, sal à vontade. Sal sempre dá vontade, você vai pedir comida, dá sal à vontade também, né? Tudo quanto se ordenar, segundo o mandato do Deus dos céus, exatamente se faça para a da casa do Deus dos céus, pois para que haveria grande ira sobre o reino dos seus. E está dizendo assim: faça tudo para que Deus não se ire novamente contra vocês. Aqui eu estou vendo a linha da obediência, querido. O rei ensinando o povo de Deus a ser o quê? Obediente. A obediência é melhor do que o sacrifício, ou o sacrifício é melhor do que a obediência? Então vamos obedecer, né? É melhor obedecer ou não? Obedecer é melhor que sacrificar. O rei estava ensinando, um pagão ensinando o povo a se comportar. Olha que coisa tremenda, querido. 23, né? 24. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direito, nem imposto, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus,
que possuís, nomeia magistrados, juízes, que julguem todo o povo que está além do Eufrates, e todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que não sabes, lhes faça o quê? Saber. Então você já sabe, não sabe? Quem não sabe, nós vamos o quê? Ensinar. Sabe para quê? Eu chegar diante do tribunal, você não sabia, Senhor. Eu não fui informado que não podia fazer isso. Eu não fui informado que não podia adulterar. Eu não fui informado que não podia beber. Eu não fui informado que não podia fumar. Não, está sendo informado. Sim ou não? Palavra, irmão. Nós estamos passando por um tempo de restauração. A Bíblia fala lá em Filipenses 1 que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Então você sabe, você já é consciente do que é certo e quem não sabe, você tem o dever de ensinar, para que todos o quê? Saibam. Olha, coisa tremenda, querido. Deus, Ele é perfeito naquilo que Ele faz. Ele não deixa margem para a brecha, para o diabo falar assim, está vendo, isso aí Deus não te ensinou. Aprendendo, ensina quem não sabe, para que todos fiquem sabendo como se deve o quê? Se comportar. E aí eu vou para o 25. 6. Obrigado. O pessoal quer que acabe rápido, hein? Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja o quê? Ao quê? Vou ler aqui, vocês estão meio tímidos, eu vou ler. Você tem medo não, irmão? A palavra, ela cura. A palavra bate, ela cura. É bom saber a verdade liberta. Então, 26, todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou a... Então, irmão, todo erro tem um preço, não tem? Nós estamos no tempo da graça, sim ou não? A graça aboliu a lei? Ah, mas Jesus, o véu se rasgou, partiu de cima para baixo, mas Jesus não revogou a lei. Ele ensinou a lei de uma outra forma, de uma forma mais branda, a qual a pessoa poderia... Acho que entender melhor, né? Vamos lembrar da mulher que foi pega em adultério? Estavam lá os doutores, lá, não, segundo a lei de Moisés tem que ir. Aí diz assim, quem não tem pecado atira a primeira. Ficou alguém? Aí ele falou assim para ela assim, ó, nem eu te condeno. Mas ele falou assim, vai não, peques. Ele revogou a lei. Que se ela pecasse de novo, Zé Fini. Pastor, Deus é um Deus de oportunidade. Aproveita. Melhore hoje ou cale-se para sempre. Irmão, olha, eu tô, como eu disse para a pastora Rita, eu tô lendo pautadamente, pastora. Eu me lembro que a primeira pregação que eu fiz na igreja que eu era, antes eu fui pregar, eu falei assim, irmãos, eu ia falar pausadamente, né? Porque eu estava cheio de eloquência, a primeira pregação, você quer ser eloquente, quer colocar as palavras, eu falei assim, irmãos, olha assim, ó, eu vou ler pautadamente para que todos entendam. Aí teve um monte que falou assim, no meu lado, não é pautadamente, Gil, é pausadamente. Eu disse, irmão, o que importa é que eles entendam o que eu quero transmitir na palavra. Mas, glória a Deus, Deus me levou a melhorar um pouquinho, né? 27, é isso? Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em G. Tem casa de Deus aqui ou não? Tem algum templo do Espírito Santo de Deus aqui ou não? Deus quer ornar você nessa noite, amém, queridos? Tudo isso, irmãos, tudo isso estava acontecendo, sabe para quê, pastora? Para que a casa ficasse de acordo com o que Deus queria, para poder se manifestar na onde? Na casa. Casa desordenada, Deus não se manifesta. Casa que não está de acordo, Deus não se manifesta. Limpa, em santidade,
o brilho interior. Não estou falando da casa exterior, não. Nós podemos até refletir alguma coisa, né? E eu posso pegar a Bíblia e fazer uma cara de crente, se torna esse cara mais por dentro. Porque Deus não se manifestava fora do templo, era dentro do templo. Quem é templo aqui, irmão? Deus quer ornar. Deus quer trabalhar o teu interior. Sabe para quê? Para você receber muito mais a manifestação do poder desse Deus. Deus se revelar a você na intimidade dentro, e você se revelar Ele dentro de uma intimidade. E aí, irmãos, eu vou terminar. Só marquei aqui, mas deixa eu ver aqui. Não sei como eu escrevo essas coisas, né? Até eu me perco, mano. Ezequiel 37, 1. Diz assim a palavra: e veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do... Senhor, se quem é crente, vai discernir. Fique de pé, queridos. Quando Deus me deu essa palavra, Ele falou assim: leva o meu povo a conhecer o meu poder, a entender o meu poder e saber quem é o Deus a qual eles têm buscado e servido. Nós precisamos conhecer a Deus, queridos. Jó, ele falava isso. Ele pensava que conhecia Deus. Mas quando Deus se revela a ele, ele fala assim: esse é o Deus a qual realmente eu pensei que eu conhecia. Agora sim eu conheço. Tem muita gente na igreja que está pensando que está conhecendo Deus e está tão distante e não conhece Deus, querido. Precisa de um prumo, de um alinhamento, de um nível. Prumo, alinhamento e nível. Isso eu falo na esfera espiritual, querido. Porque quando eu estiver aprumado, alinhado, nivelado espiritualmente, vai refletir na minha vida aqui na terra. Igreja é isso. Nos confrontar com a nossa realidade. Apresentar a vontade de Deus para que haja em nós uma mudança. Minha maior preocupação com a igreja, querida, é levar ela aos céus. Não é ficar rica. Não é adquirir bens, é levar aos céus. E para levar aos céus eu preciso ser confrontado pela palavra. Esse povo estava sendo confrontado para entender o princípio e voltar ao propósito. A igreja hoje precisa entender o princípio e voltar ao propósito. O título de pastor sem um princípio não vale nada na minha vida. Eu preciso ter princípio. Só o título não me dá a salvação, mas o princípio sim me leva à vontade de Deus. Baixe sua cabeça. Nós vamos orar com você. Vem cá, pastor, orar, igreja.